a crucificação é lembrada em todo o tempo, em todos os anos. A repercussão dela é por toda a existência humana, desde que ela veio, mas ela não será só temporal. Ela será eterna. Tudo o que ocorreu na crucificação, naqueles momentos que Jesus morria na cruz, cada palavra dita por Jesus e até mesmo por aqueles que estavam ao redor dele, cada palavra, as reações da natureza, outros fatos sobrenaturais que ocorreram ali, tudo aquilo tem repercussão, que não foi só naquele tempo, está até hoje, e todas essas coisas, há uma mensagem de Deus em todas elas. Quando está escrito que foi sobre toda a terra, eu creio que foi sobre toda a terra. Em todos os lugares. Com certeza foi. O que aconteceu, afinal de contas? Por que meio-dia, sol a pino, até às 3 horas da tarde, sabe? Naquela região, que era sol. É claro, em outro lugar do mundo era noite. Mas em qualquer lugar do mundo que não fosse noite, teve trevas. E mesmo essas noites, nos lugares onde era noites, eu creio, isso não está na Bíblia, mas eu creio que foi diferente, apesar da noite, foi uma noite que houve mais trevas, foi uma noite mais escura. Houve trevas. O que aconteceu? Foi a natureza reagindo, respondendo ao que estava acontecendo. Por quê? Sabe por quê? Porque o sangue do único homem absolutamente justo estava sendo derramado sobre a terra. E quando tudo isso está acontecendo, a natureza responde, há uma reação, há uma resposta da terra, da natureza, a tudo isso que estava acontecendo. Então, vem escuridão. Quando Jesus vai entregar o seu Espírito, a terra treme. A Bíblia diz que as rochas se partiram. As rochas foram quebradas em resposta àquilo que estava acontecendo. E nós poderíamos falar mais a respeito dessas coisas. E a reflexão que eu quero ter com vocês é que a própria natureza reagiu ao que aconteceu no Calvário, ao que aconteceu com Jesus. A própria natureza respondeu com veemência à morte de Cristo na cruz. A gente responde positivamente, olhando para isso tudo que Jesus fez, nós absorvemos isso, buscamos uma consciência maior do que estava acontecendo ali, maior de todo esse significado. Ou a gente deixa isso, Jesus morreu na cruz que bom. Sabe, eu e você deveríamos responder veementemente ao que Cristo fez na cruz, a obra da cruz. Nós deveríamos nos identificar com o que aconteceu na cruz. Nós deveríamos nos constranger com tanto amor revelado a nós. O Criador se torna criatura. O Criador se submete a ser concebido no ventre de uma de suas criaturas. O Criador se submete a ficar 9 meses dentro do ventre de uma de suas criaturas. O Criador se permite ser parido por uma de suas criaturas. O Criador se submete
a ser amamentado no seio de uma de suas criaturas. Aquele que recebia o louvor dos anjos no céu, soberano no céu, junto ao Pai e ao Espírito, deixa essa glória e vem a esse mundo, se faz homem e cresce. Não sendo reconhecido por suas criaturas. Vive de maneira absolutamente justa. E o único justo fica na mão dos injustos e sofre injustiça. Ele, então, leva sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe por que Jesus instituiu a ceia? Justamente para a gente refletir sobre isso. Ele disse, façam isso em memória de mim. Ele tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vocês. O sangue, esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de vocês. Ele institui a ceia. Sabe, nós não podemos ser tão pobres nas nossas respostas à obra de Cristo, por favor, não. Que eu e você respondamos a essa linda obra de Cristo de maneira apropriada. Com veemência, com intensidade. Se a própria natureza deu a sua resposta, ei, eu e você temos que responder em compromisso com Ele, em devoção a Ele, em culto a Ele, em tempo com Ele, em adoração, em louvor, valorizando a casa dEle, o culto a Ele, a ceia do Senhor. Ceia não é qualquer coisa, a ceia é o memorial da obra de Cristo na cruz. Versículo 46 diz, por volta das 3:00 p.m, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. As duas palavras, as duas primeiras palavras são, no caso no hebraico, as outras no aramaico, e que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Os comentaristas, né, quando olham nisso tudo e um comentário lá da Nova Almeida Atualizada, o comentarista diz que essas são algumas das palavras mais enigmáticas da Bíblia. Mas sabe, por que Jesus se sentiu desamparado? Jesus estava recebendo sobre ele, naquele momento, na cruz, a ira divina que advém sobre o pecado. Ele estava levando sobre ele os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas transgressões. Ele estava levando sobre ele as nossas imundícias. Ele estava levando sobre ele a culpa de todos os nossos atos pecaminosos. A culpa das nossas mentiras, a culpa das nossas imoralidades sexuais, a culpa das desonestidades, a culpa das mentiras, a culpa dos palavrões ditos. Ele estava levando sobre ele as nossas rebeldias, os pensamentos impuros, a culpa dos pensamentos impuros estava sobre ele. Toda a culpa estava sobre ele, as injustiças, os assassinatos, as mortes estavam sobre ele. Ele carregava sobre ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5:21, ele diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. E para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado, Jesus se tornou pecado.
Aquele que não tinha pecado, Deus o tornou pecado, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele tomou as nossas injustiças e nos deu a justiça dele, para que nós fôssemos vestidos com a justiça dele. O sangue que ele derramou foi o sangue absolutamente justo. E a Bíblia fala do sangue de Jesus nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Porque o sangue de Cristo, sangue é a vida de Cristo sobre a nossa vida, nos declara justos e Deus nos enxerga através do sangue de Cristo. Mas nesse tempo, quando Jesus se torna pecado, ele sentiu separação, distanciamento e um abandono, um desamparo. Por conta desse distanciamento, todo aquele que está em pecado encontra-se em desamparo, longe de Deus. Jesus sempre viveu em profunda comunhão com o Pai, desde a eternidade e agora. Ele toma os pecados, ele sente o abandono. Ele sofreu isso com o objetivo de que eu e você fôssemos amparados. Que eu e você fôssemos encontrados. Pela obra que ele fez na cruz, ele nos une a Deus por meio do seu sangue que nos justifica. Nós que estávamos separados de Deus, agora em Cristo somos encontrados em Deus por causa da obra da cruz. O evento da cruz repercute até hoje e repercutirá por toda a eternidade. Havia uma cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Era uma cortina muito grossa, muito espessa. Quando Jesus morre, essa cortina, esse véu é rasgado de cima a baixo. Começou com Deus, não começou com a gente. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Isso é graça divina. Salvação começou com Deus. Não sou eu, não é os meus méritos, vem dele, amor dele. Esse véu foi rasgado em Cristo, por meio de Cristo. Eu e você temos acesso ao lugar santíssimo. Em qualquer momento podemos entrar na presença de Deus por intermédio de Cristo, cobertos com o sangue de Cristo, em nome de Cristo. A Bíblia diz que nós podemos entrar diante do trono. Eu sempre gosto de pensar no que o autor aos Hebreus diz. Ele dá um nome a esse trono que é o trono da graça, não é do mérito pessoal, não é da justiça própria, não. É o trono da graça. Nós alcançamos graça em tempo oportuno. Na Páscoa, aquele que é absolutamente santo ressuscitou. E também houve ressurreição de alguns santos, como uma amostra do que vai acontecer. A Páscoa fala sobre isso. Esse acontecimento fala sobre isso. E para que participemos de uma primeira ressurreição, precisamos ser santos. Vamos buscar viver em santidade, no poder do Espírito Santo, na força do Senhor, ligados à videira, para que participemos dessa primeira ressurreição.